Se você assistiu o vídeo anterior sobre infraestrutura e o assunto Linux te interessou, a partir do Linux tem uma outra área que você pode desenvolver, né, que utiliza esse conhecimento e expande para outras possibilidades, tá? Que é a área de DevOps. A área de DevOps, ela trabalha com a integração contínua e a entrega contínua. Ela tem a intenção de criar um vínculo entre infraestrutura e ambientes de desenvolvimento, teste e produção de softwares e aplicativos, né, de forma a estar sempre testando aquele código e sempre fazendo uma entrega rápida, agilizando o ciclo de desenvolvimento, agilizando o trabalho e a interação das equipes. Se esse assunto te interessa, assista o resto do vídeo, eu vou fazer uma demonstração e pesquise sobre o Git, que é base para essa tecnologia, sobre o GitHub e o GitLab. Fala rapaziada, eu sou o Kleber. Meu objetivo aqui hoje é demonstrar aí, para quem nunca viu o trabalho de DevOps, né, quais são algumas das operações, o que está envolvido aí nessa atividade no dia a dia. Tá? Então a principal atividade aí de DevOps, tá, é o desenvolvimento de pipelines, né, de tubos, de linhas de produção que vão efetuar alguma tarefa que esteja no meio, né, entre o desenvolvimento do aplicativo e o seu ambiente de teste ou o seu ambiente de produção, né? Ou seja, como é que eu levo o código que está sendo desenvolvido para um ambiente de desenvolvimento, para um ambiente de teste e depois para um ambiente de produção de uma forma automatizada, garantindo que alguns passos sejam que alguns passos aconteçam, garantindo que tenha testes, garantindo a qualidade daquilo e a segurança daquilo que eu estou fazendo, né? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um pipeline, né? Que é um pipeline de Merge Branch Master into Staging. Então, o Branch Master é onde está o código de desenvolvimento. E o Staging é onde a gente tem o código de teste. Tá? Então aqui a gente já consegue ver, ó, esse é um pipeline que rodou 2 dias atrás e ele passou aqui por 4 estágios. Vamos dar uma olhada o que é isso daqui? Então quando eu abro esse pipeline, né, eu vejo que ele passou, olha, por um pipe de teste, ele passou por um teste de integração e ocorreu tudo bem. Ele fez um build do código do aplicativo. Ele preparou uma imagem para o ambiente de produção, tá? E depois ele preparou aqui um deploy para o ambiente de produção da AWS. Tá? Vamos olhar aqui em detalhe, né? Então aqui a gente começa a conectar as tecnologias que a gente já comentou em outros vídeos ali atrás, sobre infraestrutura e sobre desenvolvimento. Por quê? É o que você está vendo aqui, né? Você está vendo o console de uma máquina Linux, tá? Que rodou um container Docker para executar algumas atividades. Que atividades que ele executou, né? Ele usou o Git para fazer pegar uma cópia do código fonte, tá? E depois ele usou aqui a plataforma de desenvolvimento para rodar o teste do aplicativo. Então o que você está vendo aqui já é o log, vamos dizer, da tela do Linux que estava rodando nesse Docker, né? E os resultados dos testes, né? Ó, executando o teste, 87%, 93%. Ó, o build foi feito com sucesso, todos os testes passaram. Por que todos os testes passaram? A gente tem Porque todos os testes passaram, né? Ele moveu para o próximo estágio, para o próximo e para o próximo. Se assim não tivesse acontecido, ele não passaria, né? E quebraria ali a versão. Então o objetivo desse pipeline aqui, né? Aqui ele já está fazendo uma outra atividade, né? Ele usa o Linux também, ele usa o Git para fazer o commit, mas aqui, ó, ele já está trabalhando
com gerar um build de produção. Né? Já não está mais trabalhando com teste, está fazendo uma outra atividade aqui nesse job, né, dentro do mesmo pipe. Passou de uma fase para outra. Ok. E, por fim, né, ele libera aqui para a gente dar um play e colocar isso daqui em produção. Essa é uma função que eu programei para ser assim. Eu quero que ele deixe todo o ambiente preparado, build preparado, testado, e só com um playzinho para eu colocar em produção. E se não fosse assim, como seria? Se não fosse assim, eu teria que pegar aqui um terminal, né, acessar o servidor SSH aqui via SSH e fazer manualmente uma série de comandos para colocar aqui a versão em produção. Mas, por conta aqui do pipeline e do DevOps, eu consigo simplesmente dar um play nesse botãozinho aqui e ele coloca uma versão no ar para mim também. Acrescenta ainda a facilidade, né, de eu acessar, por exemplo, o pipeline anterior. Poxa, eu dei um play ali e eu tive um problema. Aí eu poderia vir num pipeline anterior que rodou, né, esses que falharam não, né, mas um pipeline que rodou, por exemplo, esse cara aqui, né, eu poderia acessar ele e pedir para dar um play nessa versão e eu estaria retornando para a versão que rodou aqui nesse pipe. Então isso dá muita praticidade para a gente no dia a dia, muita segurança no controle das aplicações. E como é que eu faço esse trabalho? Né? Como é que eu desenvolvo esses pipes? Através da edição de arquivos como esse daqui, ó, né? Onde a gente define aqui quais estágios que a gente precisa. Eu quero um estágio de teste. Na verdade é um arquivo descritivo, né? Que ele chama de YML, né? Onde eu faço aqui esse descritivo. Quais são os estágios, né? Alguns trechos de scripts aqui que eu coloquei adicional. Eu quero ver qual é o branch que isso daqui está rodando, né? Se é master, se é staging, e aí ele joga isso lá no console para eu ver depois. Eu poderia incluir aqui, ó, algum template para ele verificar a qualidade do código automaticamente, tá? Então aqui tá comentado porque eu quero, nesse caso aqui, salvar um pouco do tempo de processamento da máquina. Aí aqui está a programação do teste de integração que a gente já viu, né? Então lá naquele estágio teste, né? Naquele pipe do teste, vai rodar um serviço, esse serviço aqui, que é um serviço de banco de dados. Vai rodar esse comando aqui na plataforma, né? Vai expirar o conteúdo disso daqui em um dia, vai salvar nesse diretório aqui o resultado dos testes. Beleza? Aqui ele vai criar o OR, né, efetivamente, que a gente vai pôr em produção, a compilação do aplicativo em produção. Aqui ele vai preparar a imagem do container para eu colocar em produção. E por fim, ele vai preparar aqui preparar aqui para mim o ambiente para eu dar o meu playzinho lá, né? Aqui, ó, ele tem esse comando aqui, ó, when manual, né, onde eu digo para ele que esse é um comando manual, ele vai fazer tudo que está programado aqui, mas vai deixar a ação pendente ali da minha interação. Então essa daqui é a forma, né, como a gente programa exatamente aquele pipeline ali que eu mostrei para vocês. Fazendo uso de uma linguagem de marcação, fazendo uso de containers Docker, né, que virarão instâncias de máquinas Linux que vão executar as tarefas que a princípio eu teria que fazer manualmente como desenvolvedor ou como operador de infraestrutura. Então eu acabo criando aqui um script que automatiza essas funções para mim. Economiza tempo, garante melhor qualidade. Vamos voltar aqui, ó, e dar uma olhada no trabalho do programador aqui, né? Então vamos dizer que o programador ele criou esse teste aqui, ó, né, que vai verificar aqui a criação de uma série de uma semana de agendamentos. Então esse teste aqui ele tem que rodar para garantir ali a entrega desse código e ele tem que gerar 36 ocorrências.
Vamos provocar um erro aqui no código para ver o que acontece. Não quero mais 36, vou deixar aqui 3. Tá? Vou fazer o commit disso daqui. Só uma demonstração. E vou fazer a entrega desse código aqui para o Git, como programador, né? Aqui na função do programador. Né? Desenvolvi minha função, escrevi o meu teste. E agora eu vou entregar isso daqui para o Git. Maravilha, o código subiu. Então, o que eu posso esperar? Eu posso esperar que um pipe vai começar a rodar aqui. E de fato já começou, né? No master, que é a versão de desenvolvimento. Está aqui a descrição que eu coloquei no meu commit, né? A demonstração. Vou acessar esse pipe de demonstração. Ele é um pouco diferente daquele outro da produção. Ele roda somente 3 steps. E ele está tentando rodar aqui o step da integração. Eu vou dar um pause aqui e voltar no final do teste para mostrar o que aconteceu. Então, o que a gente pode ver aqui é que ele não rodou, né? Ele falhou o teste de integração e, portanto, as outras etapas não rodaram, né? Posso até forçar aqui que rode manualmente, mas o pipe falhou. Isso é muito bom, porque aí o código que está falhando, digamos assim, não segue, não vai para produção. Nesse caso, não vai entrar nem no ambiente de teste, né? E aí, quando eu acesso aqui o job, né, eu vejo que ele fez o mesmo que ele teria que fazer, né? Ele pegou o código no Git, ele rodou o comando para fazer o teste, mas aí a gente já vê aqui que dá um erro, né, e ele pede para verificar os logs e entender que erro foi esse. Esse, pessoal, é o feijão com arroz, né, o beabá do dia a dia de quem trabalha com o DevOps, né, configurando pipes, garantindo a entrega de código-fonte e outros artefatos, né, da infraestrutura ou da programação dentro de rotinas bem específicas para cumprirem um propósito que a princípio precisaria ser feito de forma manual e agora pode ser automatizado via script, sincronizando a infraestrutura, o ambiente de dev, de teste, de produção, dentro de um ciclo e de um processo de desenvolvimento estabelecido pela equipe. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe e até breve.